Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal e mais um vídeo. Conforme prometido, eu falei que eu ia atualizar vocês referente à prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, e hoje temos uma notícia bomba. O governo ele estuda manter o auxílio emergencial com um valor menor, porém até março. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu para eles chegarem aqui nessa informação, tá bom? Antes disso, eu peço para você deixar aquele seu like para poder ajudar a fortalecer o vídeo. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Eu sou a Ana Paula. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Eu também te convido a conhecer, caso você tenha interesse, em nossos canais parceiros, que é o Renda Brasil Oficial e o Alô INSS. E também participar do nosso grupo do Facebook, o Alô Cidadão, na qual é uma rede de apoio para te ajudar com as dúvidas, ok? Link ficará na descrição do vídeo e no primeiro comentário, mas bora para a notícia. Vamos lá, gente. A notícia saiu hoje, notícia quente. Olha só, a ala política do governo estuda prorrogar o pagamento do auxílio emergencial até março de 2021. A ideia é que o benefício atualmente R$ 600 seja reduzido para um valor entre R$ 200 e R$ 300. A medida, entretanto, é vista com ressalvas pelo Ministério da Economia e precisa ser votada pelo Congresso. O pagamento do auxílio emergencial está garantido até agosto e o governo avalia eventuais consequências políticas na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja extinto sem uma alternativa viável. Sem a clareza sobre a duração da pandemia, estudos para definir a extensão do auxílio já está em curso. Atraso no Renda Brasil é o motivo. A extensão do auxílio emergencial seria uma forma de compensar um atraso no Renda Brasil, o grande programa social do governo Bolsonaro. O governo não deve concluir tão rapidamente quanto gostaria os projetos de adequações de sistemas para criar o Renda Brasil, que deve unificar o Bolsa Família, o abono salarial, que é o PIS/PASEP, o salário família e o seguro defeso. A ideia é criar uma marca social para Bolsonaro, porque o Bolsa Família é uma herança do PT. Para realizar seus planos, no entanto, o governo depende de outros fatores. A redução do valor do auxílio depende de aprovação do Congresso, porque o valor de R$ 600 está previsto em lei. Além disso, para ser estendido até março, o decreto que definiu o estado de calamidade pública precisaria ser renovado. A norma ela vence em dezembro e seria necessária uma nova votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A extensão da validade do decreto é necessária para que o governo não descumpra o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. Se as normas forem violadas, o executivo pode cometer um crime de responsabilidade. E de onde sairia o dinheiro? O governo tem dito que não há sobra no orçamento para financiar o auxílio emergencial por muito mais tempo. Mas, com a eventual prorrogação do estado de calamidade, o governo poderia obter o dinheiro com emissão de dívida. Emissão de dívida significa colocar títulos à venda para investidores que compram papéis do governo esperando retorno no futuro. Na prática, eles emprestam dinheiro agora ao governo para lucrar com os juros que serão pagos. Decisão será política, dizem assessores de Guedes. Além das dificuldades políticas para que a medida seja aprovada pelos parlamentares, a renovação de parcelas do auxílio emergencial sofre resistências no próprio governo, sobretudo na equipe econômica. Auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmaram reservadamente ao UOL que há o temor de que a renovação do auxílio, mesmo em um valor menor, passe a mensagem errada aos investidores. Entretanto, admitem que a decisão de estender o pagamento do auxílio é política. A proximidade das eleições municipais e para as presidências da Câmara e do Senado pode ter um peso na decisão do governo. Os candidatos podem usar o auxílio para impulsionar candidaturas e fortalecer a presença de bolsonaristas nas diversas cidades do país, declarou um assessor do ministro da Economia. O assessor especial de Guedes, Guilherme Afife Domingos, disse que o auxílio resolveu se autoprorrogar, mas que com certeza ele terá um valor menor do que o atual. Todas essas decisões terão que ser tomadas conforme a reação da economia pós-pandemia. A economia está voltando aos poucos. Vamos ter que estudar uma forma de garantir pelo menos até o fim do ano. O ideal é que não seja preciso estender todas as medidas para 2021. Este ano é um ano de vistas grossas,
para a questão fiscal. A ideia é que o ano que vem volte à normalidade. Ainda falando das adequações de sistemas para o Renda Brasil. A ideia original do governo era enviar ao Congresso uma medida provisória e uma proposta de emenda à Constituição para compor o Renda Brasil ainda neste ano. A proposta de emenda da Constituição, que é chamada de PEC, ela é necessária porque o pagamento do abono está previsto na Constituição. Os outros benefícios podem ser extintos e unificados por uma medida provisória. Entretanto, a criação do Renda Brasil tem demandado mais estudos técnicos do Ministério da Economia e do Ministério da Cidadania. No momento, o governo avalia enviar uma PEC e um projeto de lei, mas precisa acertar o melhor timing, já que a reforma tributária já está colocada como uma das prioridades dos parlamentares. Com isso, o debate de renda mínima ficaria para o próximo ano, após as eleições dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tudo depende, porém, que o conjunto de discussões pode ser uma forma de complementação. O sistema da Caixa precisa mudar. Além do debate no Congresso, a unificação dos programas dependeria de uma mudança no sistema da Caixa, responsável por pagar parte dos beneficiários. Essas medidas já estão em debate, mas precisam de mais tempo. A ideia é que a estrutura criada a partir do Caixa Tem seja usada para os pagamentos futuros do Renda Brasil. Bom, gente, essa é a notícia de hoje, tá? Então, está atualizado aqui. Saiu na UOL, fontes aqui confiáveis de assessoria do Guedes, que eles estão estudando prorrogar para 2021, mas se isso acontecer vai ter que mudar bastante coisa, inclusive o estado de calamidade pública. Então, conforme vai saindo as notícias, a gente vai atualizando vocês para deixar vocês cientes do que está acontecendo, o que os deputados estão falando, se está indo para votação ou não, para que no momento certo a gente possa aí brigar pelos nossos direitos, ok? Muito obrigada e até a próxima!